temos que dividir em duas partes esse estudo. Nosso desejo é fazê-lo de uma só vez. Mas nós queremos tratar e abordar detalhes, digamos assim, que consideramos importantes sobre o assunto. Evidentemente, a fundamentação teológica, mas também o testemunho da história a respeito desse assunto. Pode ser que ele se estenda um pouquinho, e para que não fique muito cansativo, a gente divide em duas partes. Mas vamos a ele. Desejo fazer de uma só vez. Então, já para ir aquecendo, o texto que nós lemos, João. Em João. Qual foi o assunto principal? Qual foi a temática principal? A cura de um cego. Evidentemente, isso deveria ser, não é, irmã Michele, um motivo de regozijo ali entre todo mundo, porque não era só a cura de um cego, era a cura de um cego de nascença. Nós sabemos que há problemas de saúde que você começa enxergando e depois você perde gradativamente a visão, né? E alguns perdem completamente a visão, outros perdem parcialmente a visão e começam a usar óculos. Por coincidência. Eu, Ramon aqui, João, Simone e Zaqueu, sempre cabe mais um, e irmã Michele, para também não ficar de fora. Mas não é esse caso. Ruth também. É um clube, né, que normalmente a gente não quer fazer parte. Só as crianças. Eu quero usar óculos. Né? O menino não usa e fica louco para usar óculos. Quem já usa fica louco para se livrar dos óculos. Mas nesse caso aqui, irmãos, esse homem aqui não tinha tecnologia de óculos ainda na época dele, né? E mesmo se tivesse, não iria resolver o problema dele. Porque ele era um cego de nascença. Ele nasceu sem enxergar. Sem entrar muito no mérito do estudo em si, aí os irmãos já vão vendo aí uma concepção que tanto era daquela época como é da nossa época. Os discípulos logo perguntaram: Senhor, quem foi que pecou, ele ou seus pais? Sempre as doenças, sempre as aflições, sempre as dificuldades na vida das pessoas, imediatamente são atribuídas a pecados, imediatamente. Evidentemente que a fonte maior é essa do pecado, mas não necessariamente. Há situações, e aqui é uma delas que o próprio Cristo disse, não é nenhuma coisa nem outra. É para que Deus seja glorificado na vida dele. E por isso, irmãos, que a gente não pode, a gente tem que entender que tudo que acontece, tudo que se dá na vida do cristão tem um propósito bom. Se são doenças, se são agruras, se são dores, se são sofrimentos, para o cristão é bom. Muito provavelmente Deus hoje está purgando, tratando coisas que a gente não sabe, só Deus sabe, só está no coração. Por isso que a gente não deve, como as pessoas dizem, amarrar, repreender o sofrimento, repreender isso. Você não sabe qual é a razão disso. Deus pode estar tratando com um filho dele, por meio da dor, do sofrimento, de uma doença, de uma perseguição, do que seja lá o que for. Esse homem, desde o seu nascimento, ele já era adulto. Os pais disseram, ele responde por si só, ele já era adulto. Então a gente já dá para entender que ele tinha no mínimo quantos anos, Ramon? Acompanhe o raciocínio. Esse cego de nascença aqui, ele normalmente, pela descrição, pela forma como os pais disseram, os pais foram interpelados pelos fariseus, e os pais disseram, ele é adulto, responda por si só. No mínimo ele tinha quantos anos? 20 anos. No mínimo ele tinha 20 anos. Aqui no nosso país a maioridade é a partir de 18 anos.
Em Israel era a partir de 20 anos. Então, no mínimo, esse homem passou 20 anos sem enxergar nada. E, irmãos, era propósito de Deus. Olhe, era propósito de Deus. Muitas vezes a gente vê um cristão, um servo de Deus, um servo dedicado. Agora, faz uma semana que eu ouvi isso. Eu tinha um pastor muito dedicado de uma igreja, que chegou na igreja, passou anos, muitos anos nessa igreja, edificou a igreja, fortaleceu a igreja, e está há 5 anos acamado, doente, completamente dependente de todo mundo. E a pergunta é, por que, Senhor? Deus tem um propósito nisso, irmãos. E nós não sabemos. Então esse cego, Deus não podia ter curado logo, né? Esse homem passou 20 anos para que no tempo de Jesus, no ministério de Jesus, ali Deus fosse glorificado naquele momento. Do Senhor é a terra, nós pertencemos ao Senhor. Deus usa, Deus diz que tem vaso, e Ele usa seu vaso. Usar o vaso é disso, irmãos. Também dentre outras coisas, né? Eu tenho um propósito, o seu propósito é ficar 20 anos cego. Já imaginou se a gente fosse olhar para todas as dificuldades que esse homem passou, em como criança, como ele não foi caçoado, quantas pessoas não botaram o pé para ele tropeçar e cair, e aqui no Nordeste a gente mangaram dele, e etc. E os bullying que ele passou, meu irmão, a obra que quando Cristo faz na vida da pessoa, supera, é muito além disso tudo. Você não pode olhar, você não pode analisar as coisas sob a perspectiva humana. Você não pode olhar o mundo sob a perspectiva humana, a condição humana sob a perspectiva humana. Se você fizer isso, você vai fazer igual a Richard Dawkins. Não há sentido. Os ateus olham para o mundo e dizem não há sentido. O sofrimento, a dor, o egoísmo. O mundo é assim, é cruel. Mas nós não podemos olhar para isso, nós vamos olhar para as circunstâncias e para o mundo, nós vamos olhar. Por isso nós temos um Deus. E tem que ser olhado as coisas dessa ótica. Os discípulos estavam olhando na perspectiva errada. Senhor, quem foi que pecou? Nada disso, o motivo não é esse. Então, o motivo que deveria fazer com que todos glorificassem a Deus, todos louvassem ao Senhor, mas não foi isso que aconteceu com a cura de um cego de nascença, não foi, irmã Michele? Não foi o que aconteceu. Logo Jesus foi acusado. E interpelaram o rapaz e fizeram pressão, e fizeram 2 entrevistas com ele, perguntaram aos pais, uma pressão enorme. Por causa de quê? Por quê? Pela cura ter acontecido em que dia, Ruth? Sábado. Pois bem, irmãos, é isso que nós nos propomos hoje. Qual é a nossa proposta hoje? Eu quero trazer um estudo aos irmãos sobre o descanso do cristão. O sábado cristão, o dia do Senhor. O objetivo é instrumentalizar os irmãos sobre o dia do Senhor, em especial a compreensão sobre por que o dia do Senhor é o primeiro dia da semana e não o 7º dia da semana. Porque você vai olhar e se você não tiver cuidado, e eu sei que isso acontece, você vai estar com a visão do fariseu. Na Bíblia só tem o sábado. Até Jesus, né? Só tem o sábado. Mas, irmãos, por que é que nós nos encontramos no primeiro dia da semana? Por que nos reunimos no primeiro dia da semana? Por que adoramos a Deus aqui? Nós não podemos nos reunir aqui achando que talvez
seja o sétimo, porque a gente só ouve falar do sábado. E logo a gente associa o nome ao dia. Eu quero mostrar para os irmãos que o nome tem um significado. E a gente normalmente também não vê. Muitas vezes nas igrejas isso não é trazido, não é ensinado. Os principais argumentos para a guarda do sábado, de forma generalizada, são 2. Primeiro, não existe na Bíblia nenhum mandamento específico de Jesus e dos apóstolos, no sentido em que agora a igreja deve se reunir no primeiro dia da semana ou no domingo. Esse é um primeiro argumento. Onde é que está dizendo que Deus mudou? Aí os cristãos começam a tremer da base. E agora, como é que eu vou mostrar? Segundo, evoca-se a história e diz-se que foi o imperador romano Constantino, no ano de 321 depois de Cristo, quem inventou a guarda do domingo. E o problema foi que a Igreja Católica Apostólica Romana deu continuidade a isso e a gente está errando desde então. Diz que a igreja primitiva não guardava o domingo, guardava o sábado. O erro começou aí. Muito bem. Deixa eu apresentar primeiro algumas objeções. A primeira objeção que eu quero trazer é a fonte histórica. Não é verdade que a igreja começou a guardar o dia do Senhor a partir de Constantino. A história não mostra isso. Só que, de novo, a gente não tem conhecimento histórico aí. Se você não tem o conhecimento. Vários documentos, irmãos, mostram claramente que a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana, muito antes de Constantino promulgar a lei dominical. Constantino fez isso porque ele teve uma visão, ele era ateu, ele não adorava ao Senhor, não temia ao Senhor, mas um dia numa guerra ele teve uma visão de uma cruz, venceu a guerra e ele agora se converteu ao cristianismo e forçou todo mundo a ser cristão também e adotar as práticas cristãs, dentre elas, observar o dia do Senhor. Aí ele promulgou uma lei, né? Assim como o governo quer que a gente faça as coisas, manda a lei. Se não cumprir, você é punido. Foi assim, mas a igreja já se reunia no dia do Senhor. O que é que eu apresento como comprovação histórica? Um manual que chama Didaquê, talvez os irmãos já tenham ouvido falar nisso. É o manual mais antigo de que se tem conhecimento, irmãos, de preparação, de discipulado para o cristianismo, do batismo da igreja cristã. Isso remonta ao ano 80, 90 depois de Cristo, no primeiro século. Nós vamos dar um detalhe mais à frente no estudo. O que contém na Didaquê? Eu quero apresentar aos irmãos outros documentos que são trazidos. Por exemplo, a carta de Inácio de Antioquia aos Magnésios, isso datada de 110 depois de Cristo, já conta mostrando que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. A carta de Diogneto, a carta de Barnabé, essas cartas de Diogneto e Barnabé, elas não têm uma definição quem foi que escreveu, mas estão lá nos documentos. Mas já o livro Contra as Heresias, de Irineu de Leão, escrito entre 180 e 190 depois de Cristo, também contém isso. Tertuliano, muito conhecido, escreveu em seu livro Da Idolatria, que também os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Dentre outros, não vou citar mais, eu resumi para a gente não, senão a gente vai se deter somente a questão histórica, mas eu vou citar para os irmãos lá na frente o que é que contém a Didaquê. Mas isso é uma comprovação histórica, então já cai por terra aquilo que só começou no ano 321 com Constantino. Não é verdade. Começou, irmãos, logo depois da morte de Jesus Cristo.
a igreja se reunir no primeiro dia da semana. E de onde vem essa doutrina? Já que a primeira coisa que o pessoal argumenta na Escritura é: me diga o texto, livro, capítulo e versículo que mudou. Essa é a primeira coisa que você disse. E agora? Né, João? E agora? Onde é que está escrito isso? Primeiro, irmãos, a gente tem que admitir que a mudança não se baseia num mandamento direto, único e direto. Só que, para você ter doutrinas na Escritura, você não precisa que especificamente um versículo especifique detalhadamente esse ensinamento. Na teologia, nós podemos estabelecer doutrinas por outras formas. Eu vou explicar para os irmãos uma bem clara. Onde é que tem na Bíblia dizendo que existe a trindade com essas palavras? Trindade. Essa palavra nem na Bíblia existe. Mas a igreja já afirmou a doutrina da trindade. Mas você não tem diretamente. Você tem textos, inclusive, algum é contestado lá na carta de João, porque está entre parênteses, porque não aparece em todos os manuscritos. Mas você tem dizendo claramente, João, eu e o Pai somos um. E o Espírito? Eita. Então veja, eu e o Pai somos um. Ninguém contesta esse texto. As pessoas dizem, não, mas ele está querendo dizer assim, um em propósito, assim, mas não é um só mesmo, não. Mas em outras passagens você tem o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo são a mesma coisa. Aí o que acontece? Se Cristo e o Pai são um, e o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo são um, o Pai é um, o Filho é um, o Espírito é um e eles são um. Você constrói doutrina desse jeito. Você tem textos bíblicos que claramente você pode formular uma doutrina desse jeito. Sem necessariamente você ter um texto diz, olha, aqui a trindade, aparecendo o nome trindade, significa isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, na mesma essência. Você não vai ter um versículo bíblico desse jeito. E a igreja compreende isso muito bem desde muitos séculos atrás. Evidentemente, essa doutrina já foi questionada e ainda é questionada. Diga, Zaqueu. Fala disso que é o Espírito Santo. É porque a gente não vai se deter a doutrina da Trindade, né, que seria outro grande estudo. Mas eu estou querendo mostrar aos irmãos que não necessariamente, está mostrando aos irmãos, não necessariamente você precisa de um versículo bíblico que diga exatamente isso. Veja, o irmão trouxe, olha, se eu creio na Bíblia, eu vou entender que esses três são um. Que Isaías está dizendo a verdade, que Cristo está dizendo a verdade e que Paulo está dizendo a verdade. Eu tiro daí uma doutrina, um ensinamento. Então você não precisa ter. Tem outros, por exemplo, as duas naturezas de Cristo. Nós afirmamos, irmãos, que Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mas nós temos isso em versículos. Também não vou estar citando aqui para os irmãos, senão a gente vai se delongar aqui, mostrando que ele era homem. E em outros momentos, mostrando que ele era Deus. Desde a sua concepção, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas ele era homem, porque foi concebido de Maria. Ele foi concebido sem pecado. Ele diz claramente, até que a gente estudou recentemente, um dos textos que ele diz assim, olha, quando Pedro pega a espada, corta a orelha de Malco, e ele disse, meu filho, você acha que eu não posso chamar legiões não, de anjos aqui? 12 legiões. Para vir me defender. Quem que pode chamar os anjos com essa autoridade? É Deus. Deus é que pode fazer isso. Dentre essas coisas. As duas naturezas de Cristo são
ensinamentos, é uma doutrina que você não tem claramente num versículo, mas você tem na comprovação bíblica. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem semelhante. Você acha? O verbo se fez carne, é verdadeiramente homem. O verbo estava com Deus e era Deus, é verdadeiramente Deus. Você não tem um versículo dizendo que Cristo, de um versículo só. Por exemplo, também a doutrina do fechamento do cânon. Você não tem. Mas nós cremos pelos ensinos todos. Então, irmãos, você não precisa. Então, é um argumento. Qual é o argumento? Primeiro, histórico. A gente já viu que é a história. Agora, segundo argumento bíblico, eu não tenho um texto bíblico, Deus mandando trocar. Disse, eu não preciso. Você pode dizer assim, eu não preciso de um texto desse. Porque o testemunho das Escrituras vão dizer, e é isso que eu também quero mostrar para os irmãos. Tá? Primeiro, aí se apega à palavra sábado. Olha, a Bíblia diz o sábado. Sábado, essa palavra, irmãos, é Shabá ou Sabá, como queira. Diz respeito a um dia da semana, mas esse termo tem um significado e ninguém atenta. A palavra não designa somente, não diz respeito somente a um dia específico da semana, ele tem um significado. O significado literal da palavra Shabá é cessar, descansar, desistir. Então você tem um mandamento que diz respeito a um descanso. Então quando você lê Shabá, você entenda o dia do descanso e não necessariamente um dia que vai ficar específico, rígido. Porque senão você diz, olha, se você, o mandamento diz guarda o dia de sábado, aí você diz guarda o dia de descanso. Já ajuda você a entender. Tá? Tem outras questões de estudos teológicos quando diz assim, o numeral 7 em hebraico possui a mesma raiz, mas o uso na Bíblia mostra que Shabá está ligado a um espaço de tempo. Então, se você for olhar lá em Levítico 25, 1 e 2, o sábado também se refere a um ano inteiro. O ano sabático. Aí seria o quê? O que é um ano sabático? É um ano inteiro de descanso. Entendeu o sentido disso? Shabá? Descanso, um ano inteiro de descanso. Se sábado significasse só um dia da semana, não tinha sentido. Era um ano inteiro, era. Que significa? Não tem sentido. Muito bem, de onde é que vem, irmãos? De onde é que vem esse mandamento? Vem já no início, quando Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, ele descansou da obra da criação. Deus completou aquilo que iniciou, descansou sua obra e santificou um dia. Por isso que a gente, como o irmão leu, disse, não, todos os dias são santos. Isso aí é um argumento, sabe, irmãos? Foi o próprio Deus que disse, eu criei todos e um eu santifiquei. Um eu separei. Deus não descansou porque estava cansado, mas foi uma contemplação da obra que ele criou, porque tudo quando ele criou, ele disse, Deus fez tudo muito bom, então ele foi contemplar. Deus não estava cansado, isso está lá em Êxodo 31, 17. Por isso que o povo de Deus, juntamente com todos os seus, seguindo o seu Criador, toma alento nesse dia. Toma alento. O próprio Cristo disse, né? O sábado foi para o homem, né? Descansar, para tomar alento. Deus não se cansa, mas nós nos cansamos. E aí nós passamos a contemplar. Só que nós não vamos contemplar só a criação no dia do Senhor. Nós vamos contemplar a nova criação. Nós vamos ver, é esse sentido que tem que estar. Então, irmãos, no Antigo Testamento, está claro que o sábado é do Senhor. Êxodo 16, 23, 20, 10, Levítico 23, 3.
realçando a sua relevância para o povo, né? E lembramos que esse mandamento está na lei moral. Então a lei moral ela permanece, ela está contida no decálogo, ela não é uma lei. Muitos hoje argumentam que era uma lei cerimonial. Só foi dada ali por Moisés, era uma lei cerimonial. De forma alguma. De forma alguma. Ali nós temos um preceito divino, porque se o quarto mandamento ele fazia parte da lei cerimonial, o primeiro fazia, o segundo fazia, o terceiro, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, todos os mandamentos também faziam. E porventura a gente não deve, agora a gente vai poder matar? A gente vai poder roubar? Vai poder mentir? Não. Então você não pode descartar o quarto mandamento. Alguns descartam, dizendo, não, eu não preciso mais, porque estava na lei cerimonial. E os outros mandamentos? Mas lembre, irmãos, o mandamento ele tem um significado espiritual. E é exatamente foi esse significado que os fariseus não entenderam e ficavam acusando Jesus, como na passagem que nós lemos. Ele tem um significado espiritual. Não é um significado meramente formal de você, naquele dia, fazer somente aquilo que Deus mandou, ou não fazer aquilo que é proibido. Lembre-se, o sábado foi santificado, foi abençoado, ele se tornou um dia especial para o seu povo. Você vê que no quarto mandamento, já prestou atenção que o quarto mandamento é o mais detalhado? É o mais detalhado que tem de todos os mandamentos. Isso não é, irmãos, à toa. Isso não é à toa. Então, o que é que o sábado faz? Mantém viva na nossa memória o fato de que Deus criou o mundo e tudo que nele há, e também, além de contemplar a sua criação, em Deuteronômio 5, nos dá uma grande amostra daquilo que o sábado significa, que é a libertação do pecado. Em Êxodo 20, o argumento que Moisés usa, que é o próprio Deus que usa para guardar o sábado, é porque o Senhor fez em 6 dias o mundo. Mas em Deuteronômio 5, ele faz, porque vocês eram escravos e Deus libertou vocês. Então veja, aí fica claro, irmãos, que tem um significado maior, tem um significado espiritual, de libertação. Então o Egito prefigurava a escravidão do pecado. Moisés tipificava Cristo, o enviado para libertar o povo da escravidão. E Cristo é o que verdadeiramente liberta o homem da escravidão do pecado. Então veja, tudo isso não tem uma razão de ser. Quando a gente olha, a gente vai vendo o significado, a razão do dia do descanso, para não ficar preso à palavra e a um dia específico. E sim, que sábado significa descanso, Deus saiu mostrando os significados. Deus é didático demais, irmão. Deus é um professor de primeira qualidade. É só você acompanhar os ensinos que você... Olha, no começo de tudo, Deus deixou um dia de descanso para contemplar a criação. Depois ele nos mostrou que esse dia de descanso era o dia da libertação, representava o dia da libertação. Aí, aqui, e depois vem Cristo, que é o cumprimento de tudo isso, que é a primícia da criação. Paulo fala isso, irmãos, em Colossenses. Cristo é o primícia, é o primeiro de tudo. Em Cristo, Deus direcionou tudo para Cristo, para o seu Filho, pela obra que ele fez, por tudo que ele fez. Então, você pega todo esse arcabouço, todo esse peso, todos esses ensinamentos e vai colocar em Cristo. Aí, quando olha para Cristo,
Cristo cumpre a lei, Cristo é a primícia, Cristo é quem liberta, é o Salvador. E o dia da libertação se deu em quê? No sábado? No primeiro dia da semana. Foi quando ele ressuscitou. Porque se ele tivesse ficado no túmulo, não haveria vitória sobre a morte. Quando foi que ele venceu a morte? No primeiro dia da semana. Veja como Deus é um professor de primeira. A questão, irmãos, é que a gente muitas vezes não segue a lição. Se conseguimos seguir a lição, você não vai entender o assunto. É isso que ele está querendo mostrar, ele é didático. E o próprio Paulo disse que a lei nos serviu de aio. Aio, irmãos, é um pedagogo. Pedagogo era aquela figura lá no passado que pegava a criança na escola, em casa e levava para estudar. Ele ia conduzindo para que a criança não se perdesse no meio do caminho. A lei de Deus é isso, nos conduz, nos leva para que a gente não se perca. E para onde é que a lei vai levar a gente? Vai levar para Cristo. A lei por si só vai condenar. Se a gente ficar apegado à lei, nós vamos. Mas a lei nos vai conduzir para Cristo. Aí quando faz isso, a gente tem um significado espiritual. Diga, irmão. Eu vou dar um toquezinho sobre essa questão de calendário lá no final, para a gente não se perder. Ele mudou. Então, irmãos, eu já sei que não dá para tirar num dia só esse assunto. Não dá. Mas eu prometo aos irmãos que assim, a gente precisa trazer essas questões e precisa colocar, porque é o que é vigente, são as colocações. Eu quero mastigar isso com os irmãos. Eu podia ser só pegar os textos aqui, olha aqui, irmão, papai. Mas a fundamentação os irmãos precisam entender bem, desde o começo. O nome, o que representa o nome, as argumentações contrárias. A gente apresentou as outras argumentações. Vamos continuar. O sábado, por exemplo, tem um significado social, tem um significado espiritual, tem um significado social. Ele coloca os homens em igualdade. Deus bota servo, patrão, filho, todo mundo na mesma pé de igualdade. Todos vão descansar dos seus trabalhos. Irmãos, é na igreja, é no culto, no cultuar o Senhor que a gente vê esse ápice. Por quê? Porque isso vai representar aquilo que vai ser o céu. Todo mundo igual. Sem diferença, sem distinção. A gente estava até conversando ontem a respeito de... Por isso que não vai ter... Por que é que não vai ter choro, que não vai ter dor? Irmãos, nós vamos estar num estado de perfeição espiritual, de comunhão total, onde as relações que a gente tem aqui na terra, elas todas vão ser acabadas. Nós vamos ter uma relação maior. E a gente precisa entender isso desde agora, porque Ora, como é que você vai viver no céu, numa situação, se você nem agora compreende essa situação, nem um mínimo vislumbre? Ou você está com um entendimento completamente diferente? Como você vai chegar no céu? É por isso que tem muitos irmãos que ainda passam muito tempo aqui na terra e sofrendo. Me permita. Por quê? Você não entendeu ainda. Você só vai quando você entender. Lembra que Cristo disse, Paulo disse, lá em Efésios, que Cristo, o cabeça, está preparando sua igreja para ele ser apresentada sem ruga e sem mácula. Ruga e mácula são problemas, numa noiva. Imperfeições. Então tem coisas que você não está entendendo, não, irmão? Não quero passar por isso, não. Não quero passar por isso. Vou fazer uma aplicação aqui, porque tem tudo a ver com o tema que a gente está. Olha, tem determinadas imperfeições, tem determinados ensinamentos
que alguns irmãos demoram muito para absorver, mas quanto mais demora, pior, porque você sofre. Então, tem entendimentos. Deus não vai, ele tem uma forma de trabalhar na vida, ele conhece a vida de cada um. Ele sabe, né, o médico dos médicos. O médico dos médicos, o pessoal pensa só na cura, né? Mas tem um tratamento. Para chegar na cura tem um tratamento. Cada doença tem um tratamento. Tem uma medicação, né? Tem uma dieta. Tem uma coisa para ser seguida. Então, Cristo sabe como, é o médico dos médicos, como botar a dieta para a sua igreja, para cada um de forma individual, no coletivo e de forma individual, tratando. Para quê? Para essa igreja chegar no céu sem rugas e sem mácula. Então, a relação que nós teremos no céu é superior, irmãos, à relação maior. As pessoas dizem aqui na terra, não tem coisa maior do que o amor de uma mãe para com o filho. Aí, essa coisa, sabe, irmãos, isso é romantizado, é a coisa aqui da terra, não sei o quê. E muitas mães cristãs pegam isso, sabe? Eu vejo nas portagens, meu maior amor, aí bota o filho como maior amor da vida. Isso não tem base bíblica nenhuma, irmão. Não tem base bíblica nenhuma. Os cristãos ficam absorvendo isso, sabe? Ah, meu filho, a minha filha, dou tudo, faço tudo, morro por ele, não sei o quê. E os pais também. A primeira coisa que o marido tem que fazer é morrer pela esposa, não é pelos filhos. Onde é que tem na Bíblia dizendo o marido tem que morrer pelos filhos? Desafio qualquer irmão. Mas você tem que amar a sua esposa de forma sacrificial, como Cristo amou a igreja. Então veja, muitos conceitos a gente tem que trocar. Aí a gente fica com um conceito. Ah, quando eu chegar no céu, eu vou ver meu amor. Meu amor é meu marido, minha esposa. Aí tu acha que vai ser assim, irmão? Vai não. Tu vai amar teu irmão que está aí de lado da tua cadeira e que tu está com a cara feia com ele, igual teu marido, que tu dorme com ele. Se não for assim, irmãos, a relação é superior e a gente tem que começar a viver essa relação aqui. Ah, não, vou deixar no céu. É a mesma coisa quando o pessoal diz, não, eu vou ser crente quando estiver mais velho. É a mesma coisa. Começar a viver essas coisas. Deus te colocou numa família e ele disse exatamente como tu tem que fazer. Para com teu esposo, para com a tua esposa, para com teu filho, para com teu pai, para com a tua mãe, para com teu irmão. Onde é que a gente encontra isso? Nos mandamentos. Com a graça de Deus a gente vai estudar cada um. Entendeu? Mas te bota na igreja. Eita. E aí? Aí ele diz. Vai ver como é que é para tu tratar teu irmão. Vai ver prescrições. A gente só lembra muito dos familiares, da ligação sanguínea. Só que a nossa ligação com o irmão é no sangue de Cristo. Agora me diga, o que é mais forte? Teu sangue hereditário, teu DNA que passa, ou tua união com Cristo, pelo sangue de Cristo? Eu só quero te dizer que tua união pelo sangue de Cristo é com teu irmão lá. Agora eu desafio você para dizer que a tua união sanguínea é maior do que a união do sangue de Cristo. Diga assim. E isso não vai ser com esse sentimento, entende, irmão, que a gente tem hoje. Não vai ser esse sentimento. Vai ser o quê? Algo superior. Mas eu tenho que começar a entender isso aqui. Eu tenho que entender isso aqui. Aí eu vou começar a ver o significado espiritual das coisas. Enquanto isso, eu estou só no significado humano ou no significado religioso da minha religião. Por isso tem muita gente que não entende a lição, os ensinamentos de Cristo, porque ele entende sob a perspectiva da sua religião. Os fariseus entendiam o dia do Senhor, o sábado, na perspectiva da sua religião.
E Cristo querendo ensinar e ensinando sob a perspectiva espiritual, o significado espiritual, a razão pela qual aquilo foi formado. Diga, Ramon. Ah, muito bem. Então, já aplicando aí as coisas. Sai para aí. É que a gente, irmãos, é uma dificuldade para dar um passo para frente. É espiritual, mas nós temos que dar esse passo. Nós precisamos dar esse passo. E o passo aqui no texto, já vou fechando, disse, irmãos, não tem como tratar do dia do Senhor sem. É difícil você fazer isso de uma vez só. É a riqueza, mas a gente precisa estar com essa riqueza no coração e na nossa mente. Porque senão a gente vai vir, como o irmão disse, eu venho para cá, é no dia do Senhor, no domingo, mas eu fico achando que o sábado acha que é um costume da igreja. Você acha que está vindo por tradição. Nós não estamos vindo por tradição, irmãos. Nós estamos vindo por compreensão. Nós estamos aqui cultuando, nós estamos separando esse dia por convicção. E nós desejamos que todos os irmãos tenham essa convicção, desde o menorzinho do jovem, desde Beatriz, Elisa, Yasmin, Alícia, Mateus, Ruth e os demais, até os mais experientes, como o pastor, que é o mais velho. Por convicção, que você ame esse dia por convicção. E você diga, Senhor, é isso, né? Que maravilha. Então, nós vimos, né, tem um significado, tem um significado social. Irmãos, o dia do Senhor tem um significado ecológico. Você fala de ecologia, e a Bíblia fala de ecologia? Fala. A Bíblia, irmãos, ela tem tudo para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, para cuidar da natureza, para cuidar da sua família, para trabalhar bem, para servir a Deus. Tudo que o homem precisa está na Escritura. Quando você atenta para o dia do Senhor, irmãos, a terra descansa, os animais descansam, seus trabalhadores descansam, as máquinas descansam, as que precisam descansar. Você tem um consumo menor. Você tem, de fato, um descanso. O que é que fica funcionando? Para tudo, não. Fica funcionando o essencial. O que é necessário para a sobrevivência. Você não pode desligar as máquinas da energia nos dias de hoje, né, que a gente vive. Não pode, porque alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Tem gente nos hospitais dependendo de energia para respirar. Eles estão lá com o oxigênio. E se faltar o cilindro de oxigênio, tem que ter alguém para entregar, se por acaso apresentar alguma emergência no domingo, no dia do Senhor. E etc. Não vamos entrar em detalhe, tem que ter alguém para proteger as pessoas, porque tem homens maus, um mundo já no maligno. Não se respeita nada. Não se tem temor a Deus. Nesse mundo não tem temor a Deus, então tem que ter. Eu tenho que ter bombeiros. Porque alguém pode sofrer algum acidente. Eu tenho que ter o SAMU. Dentre outras coisas, vocês não vão entrar nos detalhes. Então, o sábado tem um significado social. Cristo mostrou isso por N oportunidade. Passou num campo, estava com fome, pegou as espigas para comer. Aí foi questionado. Ele disse, olha, Davi apareceu lá e comeu os pães. Ele não morreu, não? Era para morrer, não era, João?
Pela lei era para Davi morrer e os outros morrerem todos. Quem entregou o pão entregou o pão a Davi, entendia o significado espiritual daquilo dali, mas morreu. Morreu ele todinho, irmão. Morreram. Porque aplicaram correto o mandamento. Finalizando. Nós vimos já. Tá? Deixa eu relembrar os irmãos. Que a gente falou muita coisa, eu quero que os irmãos tenham os tópicos para poder estar aqui na mente, ok? Os tópicos a gente vai associando, né? O pastor falou muito, tá? Para não sair daqui assim, vamos sair zonzo, vamos sair com os tópicos. Quais foram os tópicos? Primeiro, trouxe para os irmãos o objetivo do estudo, instrumentalizá-los, né, a compreender, principalmente a adoção do primeiro dia da semana como aquele que nós devemos separar para adorar o Senhor. Segundo, eu mostrei para os irmãos que haviam dois grandes argumentos sobre a guarda do sábado. Um argumento histórico, que dizia que foi Constantino que trocou o dia, e todo mundo passou a adotar esse dia. Eu mostrei para os irmãos. Primeiro argumento, foi Constantino. Segundo, você não tem um texto na Bíblia que diga a mudança. Então, eu trouxe objeções. Mostrei aos irmãos que tem muitas fontes históricas que mostram que não foi Constantino, que não foi só a partir de Constantino, melhor dizendo, que a igreja começou a se reunir no primeiro dia da semana, que tem fontes históricas anteriores. Se tem a Didaquê, pelo menos os irmãos decoram esse nome, mas muitas outras cartas, né? E livros que foram escritos por aqueles que viveram o primeiro e o segundo século, pelo menos, tá? Mostrei para os irmãos que a formulação da doutrina não precisa de um versículo específico dizendo. Lembra? Mostrei aos irmãos a doutrina da Trindade. Mostrei aos irmãos o argumento da natureza de Cristo. E mostrei do fechamento do cânon. Você não tem um texto dizendo, a partir de agora não se escreve mais, né? Está fechado o livro. Você não tem. Mas nós entendemos que fechou, que Deus não usa mais as pessoas para escrever. A Bíblia está fechada e ela é suficiente. Ok? Mostrei aos irmãos a palavra sábado, que significa descanso, um tempo, um intervalo de descanso, e não necessariamente somente um dia, significa esse dia. Está preso. Mostrei a origem, o significado, mostrei o significado espiritual e o significado até social. O mais importante dentre todos é, mas tem tudo isso, porque Deus deixou isso. O seu sábado foi feito para o homem. Né? Tanto é, irmãos, que veja, no Novo Testamento nós vamos ver isso, que é um dos argumentos claros que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, é que um recolhimento da oferta para os necessitados se dava no primeiro dia da semana. Por que isso acontece? Vou finalizar. Irmãos, não podemos esquecer, todas essas coisas estão apontando para Cristo. A gente não pode perder essa linha, essa perspectiva. Cristo é o centro, irmãos. Cristo é o centro de tudo. Foi assim que o Pai determinou e deixou. Ele deixou que as coisas convergissem no seu Filho. O Filho pede ao Pai e o Pai realiza. O Pai manda e o Filho realiza. Então veja, para finalizar, olha a questão do culto, porque o dia do Senhor está relacionado ao culto. Veja o culto. Veja como a centralidade é Cristo e a palavra. Preste atenção. Olha os elementos de culto. Nós vamos ver uma centralidade em Cristo. Quer ver? Um dos elementos de culto é a oração. Para você orar,
e Cristo receber sua oração, você tem que orar como? Pronto. E orar coisas, nossa confissão diz coisas lícitas. Para você orar e Deus atender, você tem que orar de acordo com a palavra. Né? Você ora de acordo com a palavra. No culto você lê o quê? A palavra. No culto você canta o quê? A palavra. No culto é ensinado o quê? A palavra. Na pregação é lida a palavra, explicada a palavra e aplicada a palavra. Então, irmãos, a palavra é o centro. Só que a palavra é o verbo, e o verbo é quem? É Cristo. Então, se a gente tem que entender, irmãos, as coisas, a gente tem que entender a partir de Cristo. Se a gente tem que entender o mandamento, a gente tem que entender a partir de Cristo. Todos os mandamentos. Por isso que a gente fala que o centro de uma igreja tem que ser a palavra, porque é por meio dela que você vai viver corretamente, prestar um culto correto, ser dirigido, orientado, iluminado. Nós vimos que a ordem de enchei-vos do Espírito é a mesma coisa de enchei-vos da palavra. É tanto, irmãos. Olha o que é que Efésios 5,19 nos diz. Olha que coisa interessante. Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos. Olha, falando com salmos. Isso quer dizer o quê? Que você fala a palavra. O salmo não é a palavra. Você canta a palavra, né? Você fala falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Onde é que você encontra hino e cântico espiritual? Aonde? Na palavra. Então, o entendimento do mandamento tem que ser na perspectiva de Cristo, cristocêntrico. O mandamento, o quarto mandamento, você tem que entender na perspectiva de Cristo. Por isso que desde o começo, tudo isso vai levar para Cristo. Daí a gente não ter dificuldade de compreender a mudança do sétimo para o primeiro dia. Porque Cristo está na nossa visão aqui, na nossa direção. Por isso que eu não vou ter dificuldade. Quando eu estiver olhando para Cristo. Agora, se eu estiver olhando para qualquer outra pessoa, ou qualquer outra coisa, certamente eu vou cair no problema fariseu, dos fariseus. Alguém já viu isso acontecer? Um cego de nascença ser curado? Não. Mas ele não pode ser de Deus, porque ele quebra o mandamento. Um cego, irmãos, sem nenhum conhecimento, refutou os fariseus, cheio de conhecimento. O que vocês estão perguntando de novo? Vocês não sabem disso? Vocês não sabem que Deus não atende pecadores? Vocês sabem mais do que eu, que Deus não atende pecadores. Você sabe que nem Deus ouve pecadores, muito menos vai operar um milagre desse. Vocês não sabem disso? Sei. Então, e aí? Está querendo ensinar a gente? A resposta é: está querendo saber mais do que eu. Por quê? A perspectiva estava errada. A perspectiva não era cristocêntrica. Não era espiritual. Vamos parar com a graça de Deus. No próximo domingo a gente continua. Eu vou trazendo aos irmãos mais outros tópicos e a gente vai culminar
né, no entendimento, evidentemente, na toda a base escriturística, né, nos argumentos, para que a gente venha, né, no dia do Senhor mais convicto ainda. Esse objetivo, irmão, não é outro, é que a gente venha, sabe, com mais amor ainda, reconhecendo mais a obra de Cristo nas nossas vidas, o que Cristo fez, o que Cristo realizou, a libertação. Então nós vamos ver isso, tá? Os próximos tópicos vão tratar sobre isso. A gente vai ver especificamente por que é que Moisés deixou, lembra-te do dia de sábado. Por que tem esse lembra-te? Tudo isso, irmãos, é extremamente importante na compreensão desse mandamento. E como eu disse, permitindo Deus, nós vamos decorar os mandamentos, nós vamos estudar esses mandamentos, cada um desses mandamentos, né? E certamente, irmãos, estudando os mandamentos, nós vamos conhecer mais a Deus, nós vamos conhecer mais quem nós somos. Isso vai nos ajudar, né, a ter uma vida mais piedosa. Que Deus nos abençoe. Amém. Vão em casa decorando os mandamentos, viu? Vou dar antigamente dizia dica, né? Mas hoje em dia não é dica não. Vou dar um spoiler.